Bem, então, boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora à nossa parte expositiva da nossa aula de hoje sobre processo judiciário e tributário. E aí, nesses slides que estão aqui, que eu já disponibilizei no Cigar para vocês, e hoje coloquei 3 arquivos lá para vocês verem, que são, digamos assim, uma base um pouquinho mais doutrinária e prática também, sobre essas ações que a gente vai ver aqui. Bom, quando a gente está falando em ações de iniciativa do fisco, nós temos que pensar que a gente está dentro de uma relação jurídica obrigacional que se instaura no momento em que o contribuinte realiza um fato na vida cotidiana dele, que tem previsão em alguma norma de que, por conta daquele fato que ele realizou, ele precisa pagar um valor a título de tributo. Então, de um lado dessa relação jurídica obrigacional, nós temos o fisco, né, a Fazenda Pública, que pode ser a União Federal, os estados ou o DF e os municípios, dependendo do tipo de tributo que nós estamos envolvendo. E do outro lado, nós temos o contribuinte dentro dessa lógica de que eu tenho uma parte em relação à outra, cobrando um crédito que ela tem, a Fazenda Pública, em relação ao contribuinte. Então, uma das ações judiciais que o fisco pode manejar na tentativa de ver adimplido esse crédito tributário é a chamada ação cautelar fiscal. Ela tem previsão na Lei 8397 de 92, que já foi alterada pela Lei 9532 de 97, e ela ainda tem uma parte dela tratada no Decreto Federal 7574 de 2011, precisamente nos artigos 45 e 46 desse decreto federal. E aí, para quem já assistiu às minhas aulas assíncronas de processo administrativo, deve ter visto lá que em um determinado momento dessa parte do processo administrativo fiscal, eu falo de um procedimento administrativo chamado arrolamento de bens. O que é este arrolamento de bens? Todas as vezes que o contribuinte tem dívidas tributárias com o fisco em montantes bastante significativos, o fisco pode declarar a esse contribuinte, informar a este contribuinte que ele vai listar, ele vai fazer um rol de bens que este contribuinte tem. E quando ele manda uma notificação para a casa desse contribuinte, dizendo para ele, olha, fulano, você agora está com esse bens arrolados para o fisco. O que ele está dizendo não é que o contribuinte não vai mais poder fazer venda, não vai mais poder dispor livremente daquele patrimônio. Não, ele pode. Ele pode transferir, ele pode vender, desde que, ao fazer essa transferência de titularidade desse patrimônio que está arrolado nessa lista, nesse rol que o fisco elaborou, ele informe ao fisco que ele fez a transferência de titularidade e ainda que, além de ele ter feito essa transferência de titularidade, ele permanece com bens que são suficientes para honrar aquele crédito tributário. Então, isso está previsto onde? Neste Decreto Federal 7574 de 2011, nesses artigos 45 e 46. Vejam, se por alguma razão o contribuinte que tem os bens arrolados, e ele sabe que ele tem, por quê? Porque toda vez que esses bens são arrolados, o fisco notifica ao contribuinte informando desse arrolamento. Se todas as vezes, se ao saber que ele tem os bens arrolados, ele transfere a titularidade de algum bem que está ali naquela lista do fisco, mas ao fazer essa transferência, ele não comunica ao fisco
tampouco se resguarda de permanecer com bens que possam responder pelaquela dívida, o fisco, então, pode manejar essa ação cautelar fiscal. Então, um dos requisitos para a utilização pelo fisco desta ação cautelar fiscal é essa transferência de titularidade de um patrimônio que esteja arrolado como bem arrolado para a Receita Federal, estadual, municipal. Bem, mas aí embaixo, acho como eu falei, esse é um dos requisitos da ação cautelar fiscal. Ela pode ter um caráter preparatório ou incidental. O que isso quer dizer? Ter um caráter preparatório ou incidental. Todas as vezes que eu parar um pouquinho aqui é porque eu estou colocando alguém que me pediu para entrar aqui na sala, tá? Para dentro. Vou voltar aqui. É o seguinte, essa ação cautelar fiscal, ela visa proteger o fisco para que ele não seja vítima de liquidação de patrimônio por parte do contribuinte, de tal sorte que depois ele não vai mais conseguir honrar a dívida dele. Então, ela tem um caráter de acautelar a execução fiscal, que é a ação principal que o fisco vai mover para cobrar o crédito tributário. Como vocês sabem, o crédito tributário, depois de inscrito em dívida ativa, é a certidão de inscrição do débito em dívida ativa, que é o título executivo extrajudicial. Então, quando eu digo que a ação cautelar fiscal ela tem um caráter preparatório ou incidental, ela é preparatório ao quê? À execução fiscal. Ela é incidental ao quê? À execução fiscal. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, tanto do ponto de vista de ela ser uma ação cautelar preparatória, quanto ela ser uma ação cautelar incidental, eu estou me referindo sempre a uma ação principal, que será a execução fiscal. Bom, a ação de execução fiscal, então, que é o outro item que está aí nesse slide, é, digamos assim, a nossa ação principal de iniciativa do fisco para cobrar esse crédito tributário. Ela tem previsão em lei especial, que é a Lei 6830 de 1980. Aí vocês vão dizer assim, nossa, professora, mas quando nós estudamos processo civil com os nossos professores da graduação, eles nos disseram que no Código de Processo Civil tem previsão sobre a execução fiscal. É verdade, tem. Só que a Lei de Execuções Fiscais, ela continua vigendo, que é essa 6830 de 1980. Portanto, o CPC, ele é utilizado de forma subsidiária à Lei de Execuções Fiscais. Então, quando a gente tiver diante de algum processo de execução fiscal, nós temos que nos pautar ordinariamente pela Lei 6830 e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Quais são os requisitos para que o fisco ajuize uma ação cautelar fiscal ou ajuize uma ação de execução fiscal? No caso da ação cautelar fiscal, pode ser um lançamento ou um auto de infração não impugnados, ao contrário da execução fiscal, que exige a inscrição do débito em dívida ativa. Por quê? Porque a ação de execução fiscal exige um título executivo extrajudicial, que no caso tributário é a inscrição do débito em dívida ativa. Mas a cautelar fiscal, como ela é preparatória ou incidental, ela só vai exigir a inscrição em dívida ativa quando ela for incidental à execução fiscal, ou seja, eu já estou com uma execução fiscal ajuizada em curso, o contribuinte já houve o despacho do juiz ordenando a citação e o contribuinte, então, tomando conhecimento disso, começou a vender, dilapidar transferir todo o patrimônio dele para terceiros. E aí o que eu faço? Posso entrar com essa ação cautelar fiscal para bloquear tudo e deixar o contribuinte impossibilitado de seguir com essa transferência de titularidade de bem. E aí, nesse caso, eu estou com uma ação cautelar fiscal incidental, que teve como requisito para o seu ajuizamento a inscrição na dívida ativa, mas não que a inscrição seja requisito da ação cautelar em si, e sim porque, nesse caso, como ela é incidental à execução fiscal, então o que houve foi que a execução fiscal exige a inscrição do débito em dívida ativa.
Então, retomando aqui, no caso da ação cautelar fiscal ser preparatória, ou seja, ela acontecer antes dessa execução fiscal entrar, ser ajuizada, basta, portanto, que o fisco tenha um lançamento ou um auto de infração que não tenha sido impugnado, que não haja qualquer discussão. Aí vocês vão dizer assim, nossa, mas e se o lançamento ou o auto de infração forem impugnados? E aí eu já respondo para vocês com base na nossa aula da semana passada. O que acontece quando o contribuinte faz a impugnação ao lançamento ou ao auto de infração? A gente vai para a regra do artigo 151, que a gente estudou na aula passada, e acontece a suspensão da exigibilidade do crédito enquanto pendente de análise pelo fisco da impugnação ou do recurso administrativo que o contribuinte entrou para discutir administrativamente esse lançamento ou auto de infração. Por isso que é requisito para ação cautelar fiscal o lançamento ou auto de infração que não haja suspensão da exigibilidade do crédito. Ou uma decisão administrativa favorável à fazenda. Eu preciso ter algum ato administrativo da fazenda que constitui regularmente aquele crédito tributário para que eu tenha, então, a justificativa para o fisco ajuizar essa ação cautelar fiscal. Bom, mas a própria lei 83/97, com as alterações da 95/32, ela já traz no artigo 2º os principais pressupostos para que essa ação seja manejada. Então, eu fiz um resumozinho deles aí para vocês. O crédito tem que estar regularmente constituído em processo administrativo, por isso eu tenho que ter um lançamento ou um auto de infração. E além disso, que esse é o requisito para a ação cautelar fiscal ser manejada, o devedor sem domicílio certo se ausenta ou tenta se ausentar, aliena bens ou deixa de pagar a obrigação no prazo legal. Com domicílio certo, ausenta-se ou tenta para elidir o pagamento da obrigação. Ao cair em insolvência, tenta ou aliena bens, contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio. Notificado pela Fazenda para pagar o crédito, deixa de fazê-lo, salvo se suspensa a exigibilidade do crédito. Vejam que é aquela situação que eu acabei de comentar com vocês, né? Em que o contribuinte notificado do crédito tributário por um lançamento ou por um auto de infração e faz a impugnação, entra com uma impugnação, vai discutir com a administração aquele crédito. Então, nesse caso, eu não estou aí nessa hipótese, notificado pela Fazenda para pagar o crédito, deixa de fazê-lo, salvo se suspensa a exigibilidade do crédito. Então, se ele impugnou, eu não posso falar em ação cautelar fiscal. Põe ou tenta pôr seus bens em nome de terceiros. Alienar bens arrolados, que é a situação que eu comentei com vocês, desse decreto federal, ou transfere a sua titularidade sem comunicar ao fisco. Possui débitos que, somados, ultrapassem 30% do seu patrimônio conhecido. Bom, o sujeito passivo, quando ele é citado na ação cautelar fiscal, ele tem um prazo de 15 dias para contestar esta ação. A medida cautelar, ela pode ser substituída por um depósito judicial que garanta a dívida a qualquer momento. O que isso quer dizer? Que se o fisco entrou com a ação cautelar fiscal, conseguiu uma liminar nessa ação para bloquear os bens do contribuinte por alguma daquelas hipóteses do artigo 2º que a gente acabou de ver, o contribuinte pode ir ao juízo e dizer o seguinte: olha, eu queria substituir esse bloqueio todo que aconteceu por um bem. Então, ele entrega um bem em garantia da dívida. E aí, com isso, ele pode substituir, então, esse acautelamento geral. Os efeitos da concessão da medida cautelar são a comunicação imediata ao Registro Público de Imóveis, Banco Central, CVM e demais repartições para que cumpram a ordem judicial e, por conseguinte, a indisponibilidade dos bens do requerido. Ela pode também ser promovida contra terceiros, ou seja, contra um contribuinte que não necessariamente é o contribuinte principal daquele tributo, desde que esses terceiros tenham adquirido bens do sujeito passivo, que é o contribuinte ou responsável, em condições que sejam capazes de frustrar a satisfação do crédito pretendido. Então, digamos que eu sou a contribuinte devedora,
E aí eu vendi um apartamento meu, que era um bem que eu tinha, que podia suprir o pagamento daquele crédito tributário para uma outra pessoa. Essa pessoa, então, pode ser requerida, pode funcionar como ré nessa ação cautelar fiscal. Ela é o terceiro adquirente daquele bem que tem um gravame. Essas condições remontam à fraude à execução e à fraude contra credores, descaracterizada a fraude à execução e não ajuizada a ação pauliana ou revocatória em tempo hábil, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir do credor face a terceiros. Esse já é um entendimento jurisprudencial bem sedimentado. A ação cautelar fiscal, ela tem efeito em várias execuções fiscais. Então, vejam, o fisco pode simplesmente ajuizar uma ação cautelar fiscal e esse bloqueio acabar surgindo efeito em várias execuções ao mesmo tempo. Então, eu não preciso entrar com uma ação cautelar para eu, fisco, para cada uma das execuções fiscais. Eu posso reunir as execuções todas em uma grande ação cautelar e, a partir daí, pedir o bloqueio e que os efeitos sejam em razão de várias execuções ao mesmo tempo. Isso também já foi definido pelo STJ. Bom, mas além dessas ações que a gente já viu, a ação cautelar fiscal, e viu um pouquinho da execução, que a gente ainda vai voltar para ela, a gente ainda tem um outro mecanismo que o fisco tem para tentar impor ao contribuinte esse pagamento ou forçar esse pagamento dessa dívida, que não é um mecanismo judicial, que é o protesto de dívida pública. Ele está previsto no artigo 25, que altera essa lei 94/92 de 10 de setembro de 1997, passando a vigorar com as seguintes alterações. Então, essa lei 94/92, ela foi alterada e incluiu esse parágrafo único, esse artigo 1º dela, para dizer o seguinte: incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos estados, do DF, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Então, a partir dessa alteração, as certidões de inscrição em dívida ativa, elas passaram a ser passíveis de serem protestadas também em cartórios de títulos. Então, esse é mais um mecanismo, digamos assim, que o fisco tem hoje para forçar o contribuinte a pagar, a adimplir um crédito tributário. E aí vocês podem dizer, mas isso não é judicial, isso é extrajudicial. Por que a senhora colocou isso dentro de uma aula em que nós estamos falando exclusivamente das ações que o fisco pode manejar contra os contribuintes para ver o crédito tributário adimplido? É porque logo que houve essa alteração legislativa e as certidões de dívida ativa passaram a ser passíveis de protesto, houve uma discussão judicial sobre se, a partir de agora, haveria uma necessidade do fisco primeiro fazer o protesto dessa certidão para depois ajuizar a execução fiscal, ou seja, se esse protesto de dívida passava, a partir desse momento, a ser um requisito para o ajuizamento da ação de execução fiscal. Mas não é assim que funciona. Na verdade, o protesto é uma alternativa, é um ponto a mais extrajudicial que a Fazenda Pública pode se utilizar para tentar cobrar ainda por uma outra via não judicial o crédito tributário. Então, isso ficou bem sedimentado em diversas decisões judiciais e um dos arquivos que eu coloquei no CIGAR para vocês, inclusive, é uma decisão judicial nesse sentido, que afasta a necessidade de protesto da dívida pública prévio ao manejo pelo fisco da ação de execução fiscal, que é a nossa outra ação que a gente vai estudar aqui. A ação de execução fiscal é a ação principal que o fisco pode manejar contra os contribuintes. Ela tem previsão, como eu falei para vocês, na Lei 6830 de 1980, e agora no nosso CPC de 2015 ela aparece no artigo 784, inciso 9. Os pressupostos específicos, como toda ação de execução que é fundada em um título extrajudicial, né? Ou seja, que não deriva de uma decisão judicial,
eu tenho que ter um título executivo extrajudicial para manejo dessa ação. Nesse nosso caso aqui, é a certidão de inscrição do débito em dívida ativa. Então, para acontecer essa certidão de inscrição do débito em dívida ativa, eu tenho que ter, primeiro, realizado, eu fisco, um lançamento ou um auto de infração. Tenho que ter notificado o contribuinte para pagar ou se defender sobre aquele lançamento ou aquele auto de infração. Aí o contribuinte recebeu essa notificação, ou aí ele deu de ombros, não respondeu, não pagou, engavetou essa notificação, fingiu que não era com ele. E aí, com isso, eu fisco, inscrevo o débito em dívida ativa, extraio a certidão de dívida ativa e ajuizo a execução fiscal. Ou, uma outra possibilidade, é que eu, fisco, tenha encaminhado para o contribuinte uma notificação de auto de infração ou de lançamento tributário, declarando constituído crédito tributário e dando um prazo para o contribuinte pagar ou impugnar. O contribuinte não se conforma com o pagamento do tributo, com a cobrança, faz, então, uma impugnação. Eu, fisco, decido a impugnação mantendo o lançamento ou auto de infração. O contribuinte entra com recurso administrativo. E aí, depois disso, eu mantenho a decisão como fisco, inscrevo em dívida ativa e ajuizo a execução fiscal a partir da certidão de inscrição do débito em dívida ativa. Quem é que pode figurar como sujeito passivo dessa ação de execução fiscal? Está previsto no artigo 134 do Código Tributário Nacional, que vocês já estudaram lá quando vocês estavam vendo direito tributário. O devedor, o fiador, o espólio ou a massa falida. Quem é o juízo competente para tramitar essa ação de execução fiscal? Ela vai tramitar no domicílio do executado. A eleição do foro, ela tem que estar constante no próprio título ou na situação dos bens. E havendo mais de um domicílio, pode ser qualquer um deles. O sujeito ativo da ação de execução fiscal pode ser a União, os estados, o DF ou os municípios, e a gente volta para a gênese desse nosso curso, que é o federalismo, né? Portanto, essa execução fiscal ela vai tramitar dependendo do polo ativo também dessa ação de execução fiscal. Então, se eu estiver trabalhando com tributos de competência da União Federal, a execução fiscal vai tramitar na Justiça Federal. Se eu tiver trabalhando com tributos que sejam de competência dos estados ou do DF ou dos municípios, vai tramitar essa execução fiscal em varas específicas que são para isso destinadas na Justiça Comum. As autarquias também podem funcionar como sujeitos ativos da execução fiscal, com base no Decreto-Lei 200 de 1967, que é a primeira instituição no nosso ordenamento jurídico sobre essa modalidade, essa possibilidade delas funcionarem, e os conselhos de fiscalização profissional, com exceção da OAB, que é considerada uma autarquia excepcional, né, e por conta disso ela não pode entrar como execução fiscal. Não podem cobrar seus créditos via execução fiscal a autarquia que atua como banco em setor privado. Isso por decisão do STJ. As empresas públicas também não, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. O artigo 8º da Lei 6830 dá ao contribuinte, ao sujeito passivo dessa execução fiscal, prazo de 5 dias para pagar a dívida com juros e multa de mora. E aí vocês podem dizer, mas professora, essa lei é de 1980, e o CPC, que também prevê execução fiscal, ele trata das execuções dando um prazo menor, de 3 dias para pagamento do crédito. E aí, o que é que vale? Vale o artigo 8º da Lei 6830 na ação de execução fiscal. Por quê? Porque nós estamos diante de uma lei própria, de uma lei especial. Então, é isso que vocês precisam sempre relembrar, rememorar lá das aulas de teoria do direito de vocês. Todas as vezes que nós estivermos diante de uma legislação específica, nós usamos as legislações gerais como subsidiárias. Portanto, aqui o prazo permanece do artigo 8º da Lei 6830
10830. 5 dias para o sujeito passivo pagar a dívida com juros e multa de mora ou garantir a execução, que é algo também que já sumiu no novo CPC. A gente não tem mais necessidade para se defender numa execução de garantir a execução, mas aqui na execução fiscal essa garantia permanece por força do artigo 9º da Lei 6830. E feita essa garantia da execução, como é que eu faço essa garantia? Depositando o dinheiro em juízo, oferecendo uma fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando a penhora bens oferecidos por terceiros com o consentimento expresso do cônjuge desse terceiro. Aceito essa garantia da execução e observem bem isso que eu estou falando. Aceita a garantia da execução. Ou seja, o fisco tem que dizer, tá, eu estou de acordo com essa garantia. Porque o fisco pode dizer, não, eu não aceito essa garantia. Esse bem que foi ofertado, ele tem um valor muito pequeno em relação ao crédito todo que eu estou cobrando, então eu exijo que o contribuinte faça um reforço de garantia de juízo. E aí volta o processo sem garantia para o contribuinte realizar essa garantia a mais. E aí aceita essa garantia, o fisco disse, ok, tá tudo certo, estou de acordo. Então, o contribuinte vai ter 30 dias a contar desse aceite da garantia de execução para embargar, que é uma nova ação judicial, que vocês já devem ter estudado lá em processo civil. Né? Então, é quando o contribuinte vai poder revolver prova, apresentar novas provas, discutir tudo. Aí vocês podem dizer assim, mas e se o contribuinte não tiver como garantir essa execução? Ele não vai poder se defender nessa execução fiscal? Aí ele até pode, através de uma exceção de pré-executividade, mas a gente só vai estudar isso como os instrumentos judiciais que estão à disposição do contribuinte na nossa legislação. E é um dos objetos do que a gente vai, inclusive, conversar mais especialmente com o Carlos, na nossa aula específica sobre isso. Bom, como é o processamento dessa execução fiscal? Então, eu vou ter uma sentença de primeiro grau, eu posso ter uma sentença de primeiro grau favorável ao contribuinte, né, se esses embargos que ele entrou, que ele manejou, que é uma nova ação, forem providos. E aí, nesse caso, vai dar ensejo um recurso de ofício à instância de quem, ainda que a Fazenda Pública não maneje a apelação. Mas a Fazenda Pública pode também, dessa decisão que foi favorável ao contribuinte nos embargos, dando provimento aos embargos, entrar com apelação. Né? Então, essa apelação ela pode ser interposta tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte, sempre com a possibilidade da outra parte entrar com as suas contrarrazões. Após a publicação do acórdão, começa a fluir o prazo de 30 dias para interposição de recurso especial extraordinário ou igual prazo para trânsito em julgado. A ação de execução fiscal, 30 dias para a Fazenda Pública, né? Porque ela tem prazo em dobro. A ação de execução fiscal, nesse RESP aí do Rio, em sistemática de repetitivo, o STJ definiu que quando a demora na citação da ação de execução fiscal se dá por culpa do Poder Judiciário, não há que se falar em decurso de prazo prescricional. Mas sobre o prazo prescricional, a gente vai ter uma aula específica sobre isso. O artigo 2º do CPC 2015 prevê que o processo se desenvolve por impulso oficial. Então, com base nisso, é que eu não poderia, em tese, manejar, após o advento do CPC 2015, os dispositivos do CPC que dizem que compete ao exequente cuidar de impulsionar o processo de execução, né? Porque, na verdade, o CPC novo, ele diz que ele tem que ser um impulso oficial, mas a gente também tem uma discussão jurisprudencial sobre isso, sobretudo com relação à contagem do prazo de prescrição intercorrente. O que é essa prescrição intercorrente? Eu já adianto para vocês, aquela que acontece no curso desse processo de execução fiscal. Então, o fisco manejou a ação de execução fiscal, ela foi ajuizada, houve um despacho inicial mandando o contribuinte ser citado, e aí, a partir daí, eu começo a pensar em prazo de prescrição intercorrente. Tributário, eu coloquei essa jurisprudência aqui para vocês darem uma olhada. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.
Essa não é a intercorrente, é a anterior ao ajuizamento da ação, com base no artigo 219, parágrafo 5º do CPC. Só um minutinho que eu vou colocar mais alguém aqui para dentro. O regime do parágrafo 4º do artigo 40, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nela indicadas. Então, a gente precisa entender todas essas diferenças de prescrição e a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Ainda dentro da noção da ação de execução fiscal, os efeitos dela são quando há uma decisão final favorável ao fisco, ou seja, os embargos que foram interpostos que foram opostos, os embargos de execução opostos pelo contribuinte, eles foram improvidos. E aí eu tive uma decisão final favorável ao fisco, mantendo a cobrança do crédito tributário. Os bens penhorados vão a leilão ou são adjudicados à fazenda. Então, quando vocês veem aquelas notícias que às vezes saem no jornal dizendo assim, hoje vai ter leilão da Receita Federal. Alguns desses bens são os decorrentes dessas ações de execução fiscal. Se houver acontecido um depósito, se tiver acontecido um depósito em dinheiro para garantia daquela ação judicial para fins de interposição de oposição dos embargos à execução, esse depósito em dinheiro é convertido em renda para a fazenda pública, e aí com isso é extinta a execução e extinto o crédito tributário pelo pagamento. Se a decisão final nos embargos à execução for favorável ao contribuinte, os bens penhorados serão liberados e o dinheiro e o depósito em dinheiro que houver sido realizado é devolvido ao contribuinte com juros e correção monetária. A gente ainda tem a identificação de um item chamado representação fiscal para fins penais. Ela está prevista no artigo 83 da Lei 9430 de 96, e regulamentada pelo Decreto 2.730 de 98. O que é isso? Todas as vezes que no curso de um processo administrativo fiscal foi identificado pelo fisco a possibilidade de um crime contra a ordem tributária, por força desse dispositivo legal aí, o fisco pode representar ao Ministério Público, que é quem é o titular da ação penal, também envolvendo crimes contra a ordem tributária, né? Que são aqueles regulamentados pela Lei 8137 de 90, previstos na Lei 8137 de 90, para que haja apuração sobre, de fato, haver acontecido um crime contra a ordem tributária ou não. O grande problema que nós temos aí hoje com relação à representação fiscal para fins penais é que, assim, durante um tempo, o fisco passou a fazer o uso da representação fiscal para fins penais como mais um meio de coerção do contribuinte para pagamento da dívida. Então, o contribuinte sabia que o fisco tinha encaminhado o processo dele para o Ministério Público para ele identificar se existia um crime contra a ordem tributária, e com isso o contribuinte, com medo, corria e quitava logo a dívida. Aí, então, houve o julgamento do HC 81.611, que mais adiante gerou a súmula vinculante 24, que diz o seguinte: não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º do inciso 1º da Lei 81.37 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. O que é esse lançamento definitivo do tributo? Ele é o seguinte: eu, contribuinte, recebi na minha casa uma notificação de um auto de infração me cobrando um crédito tributário. Aí eu resolvi que eu ia impugnar. O fisco, não satisfeito, pegou e encaminhou esse meu processo para o Ministério Público apurar concomitantemente, em razão do princípio da independência das esferas administrativa e judicial, a existência de crime contra a ordem tributária. O Ministério Público identificou que, de fato, eu cometi uma omissão de receita, que é uma possibilidade de ensejo de crime de sonegação fiscal, por exemplo, que está no artigo 1º, inciso 1º da Lei 81.37, e oferece uma denúncia criminal contra mim no foro específico.
Aí vejam, eu vou estar com uma impugnação que eu entrei contra o crédito tributário, discutindo esse crédito tributário, tramitando ainda dentro da fase administrativa. E, paralelamente a isso, eu vou estar respondendo uma ação penal por crime contra a ordem tributária. Então, o STF, julgando esse HC 81.611, resolveu o seguinte: não é possível que, enquanto não haja uma definição do fisco sobre a existência ou não do tributo devido, que o Ministério Público apure uma possível sonegação fiscal. Porque eu não posso dizer que houve um crime se eu sequer tenho o objeto desse crime, que é o tributo regularmente constituído. Então, por conta disso, houve a edição dessa súmula vinculante. Eu confesso a vocês que ultimamente ela vem sido, digamos assim, vem sendo relativizada novamente, porque o fisco tem voltado a fazer uso massivo dessa representação fiscal para fins penais, que havia sido deixado um pouco de lado. Desde quando foi editada essa súmula vinculante. Mas agora, novamente, o fisco tem manejado de novo essa representação fiscal para fins penais, sobretudo após uma discussão havida dentro do STJ sobre crime envolvendo ICMS. E aí a gente tem um repensar do fisco sobre essa representação fiscal para fins penais, mesmo com a vigência ainda da súmula vinculante 24. E o nosso último slide trata de embargos à ação monitória. O que é isso? Vocês devem ter estudado lá em processo civil a ação monitória. Ela é uma ação que eu posso manejar sempre que eu tiver um crédito para receber de alguém, mas eu não tenho um título muito claro, ele não é assim, um título que eu possa dizer, não, esse é um título executivo extrajudicial. Então, o sujeito passivo dessa relação jurídica obrigacional tributária, portanto, o contribuinte, ele pode manejar uma ação monitória em algumas situações contra a Fazenda Pública, e aí a Fazenda Pública pode se defender nesta ação monitória com os embargos à ação monitória. Ele é, então, uma ação, né, os embargos à ação monitória, de manejo de possibilidade de utilização da Fazenda Pública, os embargos à ação monitória, tá? Previstos nos artigos 701 a 703 do Código de Processo Civil. E eu também coloquei no CIGA um texto sobre a ação monitória face à Fazenda Pública, para vocês darem uma estudadinha. Então, agora eu vou interromper para a apresentação, interromper a gravação para nós abrirmos para discussão.